Muito bem, são 10 horas e 19 minutos. Seguimos aqui com a edição do nosso Clube Notícias desta quarta-feira. E agora o tema é a Santa Casa de Guaxupé. A Santa Casa que desde ontem, dia 1º de abril, tá aí com o seu novo provedor, né? Como já anunciado previamente aqui na programação da Clube FM na última sexta-feira, né? Desde ontem, dia 1º de abril, o Dr. Ângelo assumiu aí como o provedor da Santa Casa. E até então, o Dr. Roberto Virgili era o provedor aqui da Santa Casa de Guaxupé, e ele tá aqui nos nossos estúdios para um bate-papo tão especial aqui na programação da Clube FM. Primeiramente, quero dar um bom dia especial aqui pro superintendente da Santa Casa de Guaxupé, o Rafael Olinto. Oi, Rafael, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Clube FM. Bom dia, Henrique, mais uma vez aqui na Rádio Clube, nos estúdios. Muito bom falar com você, com os ouvintes, ainda mais de um tema tão importante que é a renovação aí da diretoria da Santa Casa, e aqui hoje falando do balanço do mandato aí de 15 anos do Dr. Roberto Virgili. Opa, um prazer enorme recebê-los aqui na manhã de hoje, em especial a você que atendeu prontamente aí o nosso chamado para realizarmos essa entrevista hoje com o Dr. Roberto Virgili, e amanhã, quinta-feira, com o Dr. Ângelo, que estará aqui também nos nossos estúdios às 10 horas no nosso Clube Notícias. O Dr. Roberto Virgili, ortopedista tão renomado aqui no nosso município, na região aqui do sul de Minas. Dr. Roberto Virgili, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Clube. Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes. É um imenso prazer estar aqui falando um pouquinho da Santa Casa, do que foram para mim esses 15 anos e, enfim, estamos aí. Vamos lá então, o Dr. Roberto Virgili, que tem aí uma carreira já de 35 anos, né, como ortopedista, e aqui à frente da Santa Casa como provedor, né, uma trajetória aí de 15 anos, uma história aí que já arrasta mais de uma década, né, Dr. Roberto Virgili. Queria que o senhor começasse esse nosso bate-papo falando aí para os nossos ouvintes como que é esse sentimento de estar à frente da Santa Casa há 15 anos. Hoje o sentimento que eu tenho é de um dever cumprido, né? Me apaixonei pelo hospital, pela vida que eu levei até agora. É muito difícil, mas depois que a gente pega o jeito e a gente acaba arrumando os funcionários à nossa volta, um superintendente aqui capacitado, a coisa vai remando e a gente tem mais facilidade e aí toca com mais amenidade, sem sofrimento. Tá certo. Queria que o senhor comentasse também o porquê tantos anos aí à frente como provedor e quais são as maiores considerações que o senhor faz nesse legado de 15 anos como provedor aí da Santa Casa. Acabei ficando por 15 anos. Na época em que eu entrei, você poderia exercer o cargo por 2 anos e depois uma reeleição para mais 2 anos, né? Aconteceu que fomos levando e é muito difícil para uma pessoa, digamos assim, para um médico ter esse senso administrativo e acabar exercendo atividades aí contábeis, financeiras, traz um certo receio e geralmente cada um tem a sua vida e a gente vai pegando o jeito das coisas. E na época, no término do 4º ano, surgiu um probleminha e teve que se fazer um tampão no meu mandato. No fim, não deu certo de fazer uma reeleição e acabou se mudando um pouquinho o estatuto para ser indefinido o período que o provedor pudesse ficar. E a gente foi trocando, eu fui como provedor, mas a gente foi trocando o secretário e o tesoureiro, eu fui me apaixonando pela coisa, não me importava de fazer o trabalho que eu fazia, muito pelo contrário, comecei a fazer com cada vez mais de dedicação, as coisas começaram a dar certo, e eu fui ficando, e eu acho que isso também fez com que o restante do pessoal, vendo a minha vontade e a dedicação, foi ficando um pouco mais folgada e deixando a coisa rolar. Eu também não fazia questão de sair e foi ficando, e o que eu posso falar é que foi sensacional. Eu me sinto realizado, eu vejo que as situações das Santas Casas hoje pelo Brasil inteiro, nós temos exemplos aqui
aqui perto, como Paraíso, Passos, que são altamente deficitárias, hoje tem dívidas de milhões e milhões, e a Santa Casa hoje, ela não tem um superávit, mas ela não tem um déficit financeiro que seja importante. Muito pelo contrário, a gente tem um déficit pequeno, mas com ótimas perspectivas. Então, acho assim, durante 15 anos, você trabalhando num lugar e se dedicando aonde existe um subfinanciamento de tudo lá dentro, né? Hoje as receitas são inferiores a seus ganhos. Apesar da Santa Casa ter um volume de atendimento de 88,3% do SUS, a gente, e o SUS ser deficitário, a gente conseguiu, através das emendas parlamentares e sempre correndo muito atrás, de equalizar os déficits anuais e hoje ter aí a situação, vamos chamar de uma situação estável e boa e com boas perspectivas, né? O que é importante falar nesse período todo é que a Santa Casa, ela recebe uma receita, principalmente pelo SUS. Hoje, em torno de 80% da receita vem do SUS, advém do SUS. Um percentual entre convênios e particulares em torno de 15%. E a gente acaba se virando aí para manter e pagar a folha de funcionários e de pagar todas as despesas do hospital de uma maneira assim, até que chega a ser engraçada, né? Durante muito tempo, a gente, nos finais dos meses, a gente praticamente nem dormia porque vinha o vencimento da folha salarial dos funcionários. Os repasses que advêm do SUS, eles nunca chegam na data correta, então há sempre um atraso nos vencimentos de FAEC, de uma série da RUI Federal, de uma série de pagamentos que tem que vir e não vem na data correta. Então, isso não chegando, a gente se via muito apertado, principalmente nos finais dos anos, desculpa, na hora do 13º. Hoje, até eu falo assim, agora que eu ia dormir um pouco melhor, porque há 3 meses nós estamos aí na frente da prefeitura com o Jarbinhas novamente, e o Jarbinhas, entendedor da situação, ele tem nos acudido sempre e nos fez respirar melhor nesses últimos 3 meses. Como hoje as receitas e a parte financeira de tudo da saúde passa pela gestão plena da prefeitura, quando há esses atrasos, ele acaba nos adiantando e nos salvando lá nesses tormentos, né? Eu acho que também de importante para a gente falar e de algumas conquistas recentes, que eu acho que de todas eu não vou lembrar porque são muitos anos. O que a gente tem aqui de legado hoje algumas coisas importantíssimas. Nós temos hoje uma estrutura física na Santa Casa onde o telhado é completamente comprometido e também a parte elétrica, a fiação. E logo que começou esse mandato dos Jarbinhas, eu encarecidamente pedi a ele para me acudir nesse ponto. Foi uma época de bastante chuva e esse problema acabou tomando uma dimensão muito grande dentro do hospital, porque ficou muito visível. E ele imediatamente levou, né, Rafael, o deputado Rafael Simões lá no hospital e nos fez a promessa de fazer o telhado em 3 etapas e também nos dar toda a fiação. Isso aí foi sensacional, porque é um dinheiro que a Santa Casa dificilmente conseguiria. Isso foi orçado mais ou menos em 2 milhões. Então, a gente ficou muito contente com isso. Uma outra coisa também, com a ajuda dos deputados, até do próprio Jarbinhas, e que a gente vem batalhando faz tempo, é que existe uma receita que vem para as internações ocorridas pelo SUS, num valor já de contrato, em torno de 180 mil, Rafael? Teto de 187 mil reais mensais. 185 mil reais mensais. Porém, Guaxupé é a referência de 8 municípios aí da região e também da própria cidade, e sempre há a extrapolação desse teto. A gente nunca fica nisso.
a gente acaba tendo uma extrapolação do teto e que não é pequena, chega uma extrapolação em torno de 280 mil mês. E isso mês a mês, se você for levar isso, dá mais de 3 milhões, quase 4 milhões no ano. E a Santa Casa sempre arcou com isso e sempre recorreu às emendas parlamentares dos deputados para cobrir esse déficit. E existe uma coisa que se chama teto MAC, que é o pagamento da extrapolação desse teto e que, felizmente, com a ajuda de todo mundo, de políticos e do próprio Jarbinhas e de todo mundo aí, a gente conseguiu agora uma promessa, já está inclusive publicado no Diário Oficial, não é isso? Aguarda a definição no Diário Oficial da União. Pelo Estado já está aprovado, aguardamos a sacramentar através do Ministério da Saúde, né? Temos grande expectativa ainda nesse primeiro semestre. E isso é uma vitória, porque durante anos e anos a gente trabalhou com esse déficit e hoje, por exemplo, no último balanço, a Santa Casa trabalhava com um déficit mensal em torno de 540 mil, sendo que os 2 pontos maiores é essa extrapolação do teto, que não vinha de maneira alguma, e a gente sempre trabalhou a mais e nunca recebeu. E uma outra, para quem não sabia, é que a nossa UTI, ela é altamente resolutiva, atende toda a região, mas ela é deficitária. Hoje, a receita que a gente recebe de um paciente é 1/3 do valor que ele gasta. E isso também entra num déficit aí mensal de 210 mil. Somado aos outros 280, a gente já chega quase batendo em 500 mil. E é isso que faz com que a gente tenha esse subfinanciamento e essas dificuldades, né? O restante, para dar os 540, são coisas menores, mas que estão lá dentro e que nós tivemos a promessa recente do prefeito, de uma maneira direta ou indireta, da gente equacionar isso aí. Além do teto MAC, dessa construção do telhado, da fiação nova para Santa Casa, também a gente começou a fazer um trabalho de inspeção de qualidade, de humanização, principalmente a nível do pronto-socorro, que a gente sabe que é onde todo mundo bate, é onde todo mundo que quer saúde e que precisa vai, e que às vezes não tem um entendimento verdadeiro da população. Eles estão certos em reclamar, mas aonde a gente sabe que há uma multidão para resolver um determinado problema e você acaba tendo indigestões, você acaba não agradando, ajunta tudo e acaba alguém ficando descontente. Então, em relação a essa parte, além desse trabalho de humanização, do pronto-socorro, de um aumento da intensidade no trabalho lá dentro para melhorar o atendimento, a gente teve também, por parte do prefeito, a modificação da aparência, da estrutura do pronto-socorro, a princípio numa obra mais curta e mais imediata, que seria a pintura e a ampliação do espaço de espera, para também, junto com essa humanização, dar a impressão de que realmente as coisas estão mudando e vão mudar, né? É um trabalho que eu também comecei e que eu mesmo, independentemente de fazer parte da diretoria, mas como sendo membro do corpo clínico, eu quero ajudar, eu não vou deixar de fazer porque é um sonho e que me perturbou bastante nesses últimos anos esse número de reclamações. Mas dizer que a boa vontade existe, que o pronto-socorro ele é um lugar onde o atendimento teria teoricamente que ser emergencial, mas que a gente entende que a assistência primária de saúde às vezes acaba sendo deficitária e até culturalmente o pronto-socorro é o lugar onde todo mundo pensa que se resolve as coisas e isso congestiona e atrapalha, né? Então, em cima desses pontos, Rafael, você lembra mais alguma coisa recente de grande monta aí que eu estou deixando de falar? A conquista da Rui Federal, né, Roberto, foi no ano passado. Para o ouvinte entender, Henrique, né, o sistema de saúde ele é cofinanciado por 3 entes, pela União, pelo Estado e pelo município.
né? E a porta de emergência do pronto-socorro da Santa Casa, durante todos esses anos, foi financiada pelo município e pelo Estado, certo, né? E no ano passado houve um reconhecimento por parte da União Federal, né, de reconhecer o Hospital da Santa Casa de Guaxupé como participante da rede de urgência e emergência, por isso a sigla RUI, né, RUE, da RUI Federal, e isso auxiliou muito no financiamento daquela porta. Só que todos sabemos, né, que o hospital ele é administrado em todas as clínicas, não é apenas o pronto-socorro. Como bem disse o Dr. Roberto, você tem a UTI, você tem a clínica cirúrgica, você tem o berçário, você tem a clínica médica, você tem uma hemodiálise, você tem uma pediatria, você tem um setor de convênios e particulares. Para que tudo isso rode, você tem uma lavanderia que lava mais de 1 tonelada de roupas dia. Você tem um setor de nutrição com mais de 35 colaboradores que servem mais de 300 refeições aí para funcionários, pacientes e acompanhantes. Então é uma estrutura muito grande, né? Uma estrutura muito grande que faz tudo rodar. E as conquistas, né, feitas aí na gestão do Dr. Roberto é equilibrar tudo isso, né? Infelizmente, Henrique, e o ouvinte que está atento à nossa fala aqui, o sistema hospitalar, ele é na maior parte tocado pelas filantropias, pelas Santas Casas, assim como a Santa Casa de Guaxupé, mas o financiamento público ele não é adequado, né? Estima-se pela Federação de Santas Casas do Brasil, né, a CMB, a Confederação de Misericórdias do Brasil, que é remunerado cerca de 2/3 apenas do custo que é enfrentado pelo hospital. Então, esse dinheiro que falta, né, força o sistema aos hospitais estarem sempre peregrinando atrás de emendas parlamentares e de doações, né? É o sistema que está instalado aí no nosso país. Não é o sistema justo, na minha humilde visão, mas é o sistema que a gente aprende a conduzir por ele e manter as portas abertas do hospital, que é o único hospital SUS da cidade, que atende mais de 6.000 pessoas por mês no pronto-socorro. Isso dá mais de quase 200 pessoas por dia na porta do pronto-socorro, além de mais de 350 internações, dos 10 leitos de UTI sempre ocupados, que atende os 8 municípios da região, do nosso centro cirúrgico, que tem 6 salas e que tem feito muitas cirurgias. Nós temos feito muitas cirurgias eletivas, inclusive, reduzindo a fila dos pacientes do SUS. Essa foi uma conquista importante, doutor Roberto, né? Pelo menos nos últimos 1 ano e meio aí, a gente aumentou bastante as cirurgias eletivas, reduzindo a fila, né? A prefeitura começou a mandar mais pacientes para a Santa Casa de Guaxupé, não necessitando de mandar para as outras referências. Sim. Então, o corpo clínico, houve um reconhecimento, né, Roberto, de fazer as cirurgias ginecológicas, ortopédicas, urológicas, cirurgia geral, enfim. E isso foi um grande ganho, né? Além, né, das dificuldades financeiras, existe a inovação, né? Nós estamos com implementação de centro de custos no hospital, uma coisa relativamente nova, mas que faz todo sentido, porque o hospital é uma empresa de verdade, precisa buscar o resultado positivo das suas contas para poder sobreviver. Hoje nós temos condição de ver qual é o custo real do centro cirúrgico, o custo real da UTI, do pronto-socorro, e isso propicia para o gestor, né, conversar com aqueles atores que financiam o hospital. Quem financia o hospital, como o Dr. Roberto falou? O SUS, através do município, Estado e União, e em menor parte, porém significativa, os convênios, né, e os particulares. Então, o hospital lança mão cada vez mais de ferramentas administrativas e gerenciais para poder se manter nesse cenário inóspito, né, e contra a saúde, né? Eu sei que o ouvinte, o usuário do SUS, ele não tem que entender de tudo isso, é obrigação do hospital e nós sempre estamos atualizados com isso, mas é importante dizer que as dificuldades são muitas e diárias para você manter um hospital de portas abertas, Henrique. Com certeza, é muito importante a população conhecer o trabalho que foi realizado, principalmente por essa gestão que esteve há 15 anos à frente do hospital, no comando do Dr. Roberto Virgílio, que é ortopedista, que está sempre aí, né, atendendo a população aqui no nosso município e em toda a região. Só pra gente não prolongar muito, porque meu tempo já tá estourado aqui também, queria agradecer muito a participação do Rafael, que prontamente, mais uma vez, atendeu o nosso chamado para estar aqui, hoje com o Dr. Roberto Virgílio, amanhã com o Dr. Ângelo. Também agradecer ao Dr. Roberto pela participação com a gente, lembrando ao amigo ouvinte que o Dr. Roberto deixa o comando como provedor da Santa Casa, mas continua como médico, como ortopedista, e vai estar atendendo a população aí, né,
doutor? O Henrique, só uma colocação. Eu queria dizer que a diretoria da Santa Casa, a diretoria administrativa, ela não é remunerada. Porque às vezes, por desconhecimento, alguém pode falar assim, 15 anos como diretor, mas deve ganhar bem. Então, eu quero dizer que esse trabalho é sem custo. O que eu desenvolvi lá foi por amor. Eu amo a Santa Casa de paixão. Hoje eu saí de lá de manhã e eu presenciei num dos estabelecimentos um encanamento com problemas, e mesmo não sendo mais provedor, a gente já avisa a manutenção. Quer dizer, isso é função de todo o corpo médico ou de todos os funcionários que lá estão, não só a partir do provedor a ajuda, mas de todo mundo que está lá dentro. As coisas estão erradas, vamos falar, vamos cuidar. E eu, sem dúvida nenhuma, além de eu querer voltar em breve como provedor, porque aquilo lá é minha vida, e quando você ama uma coisa e faz pelo bem e com tanto carinho assim, não tem por que você ficar de fora, é um desperdício. Então eu pretendo voltar e falar que eu queria agradecer a todos que nesses anos estiveram comigo, pela competência e pelo carinho com que me abraçaram também. Muito obrigado pela oportunidade, Henrique. Nós que agradecemos ao Dr. Roberto Virgílio pela participação e disponibilidade em estar com a gente aqui na manhã de hoje. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, amanhã estaremos de volta para mais um bate-papo agora com o novo provedor, o Dr. Ângelo. Obrigado, pessoal, pela participação mais uma vez. Esse foi o nosso Clube Notícias especial desta quarta-feira.